O acidente com o elevador da Glória, em Portugal, causou, de acordo com o mais recente balanço das autoridades, 16 vítimas mortais e 23 feridos, dos quais 6 estão nos cuidados intensivos. Todos os feridos ligeiros já tiveram alta e são de várias nacionalidades. A Polícia Judiciária já terminou a recolha de indícios no local e o relatório preliminar dos peritos só é conhecido dentro de 45 dias, de acordo com informações avançadas pelas autoridades na quinta-feira. Uma conferência conjunta que sentou na mesma mesa o diretor da Polícia Judiciária, do SNS, do Instituto de Medicina Legal e do Gabinete de Prevenção de Acidentes Ferroviários. 24 horas depois do acidente, Luís Neves deu por concluída a recolha de indícios. Sendo certo que nós temos recolha de informação e recolha de outros meios que não necessitam propriamente ser no local. Portanto, o que tínhamos a fazer no local, do ponto de vista da criminalística e da recolha de elementos ali, está feito. Naturalmente, a locomotiva acidentada vai ficar na nossa posse, até porque nós já precisamos de fazer diligências complementares e naturalmente ficam à nossa guarda. As duas caixas que lá estão, neste momento ainda está a ser feito o planeamento, julgo que uma delas será retirada ainda hoje, a outra ainda não sei. As autópsias das 16 vítimas mortais também foram concluídas. Os resultados serão enviados ao Ministério Público. As equipas foram sendo reforçadas e isso permitiu que as 15 autópsias dos corpos que entraram ontem no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses fossem concluídas todas até ao início desta tarde. A 16ª autópsia foi também já concluída, relativa a um corpo que entrou já esta tarde. Eu queria referir relativamente aos corpos identificados, que eles estão em condições de ser libertados e, portanto, e os resultados das autópsias naturalmente serão enviadas ao Ministério Público como deve ser. Da parte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aéreos e Ferroviários, vão-se proceder a mais investigações, nomeadamente aos intervenientes, incluindo testemunhas. Existe um manancial bastante grande de documentação relativo a tudo o que diz respeito à manutenção, procedimentos e tudo mais, que são relevantes serem estudadas, e isto é um processo longo. E preparam-se também as entrevistas que iremos realizar às pessoas diretamente envolvidas e às pessoas envolvidas com a parte de manutenção, gestão e tudo mais daquele modo de transporte. Amanhã serão publicadas, ao final da tarde, as constatações iniciais sobre o acidente, mas o relatório preliminar dos peritos só dentro de 45 dias. E no Brasil, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal vão definir na semana que vem o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe. Enquanto isso, a oposição no Congresso pressiona pela votação da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. A anistia aos condenados pelos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023 tem ganhado força no Congresso. Além do apoio de parlamentares do Centrão, figuras expressivas da direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, passaram a defender o projeto. Tarcísio teve encontros com lideranças em Brasília e em São Paulo nos últimos dias para garantir apoio à proposta. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que o projeto deve ser uma anistia ampla e irrestrita, que incluiria o ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, defende urgência na discussão. Nós estamos muito confiantes que a anistia será votada. O presidente Hugo Mota, na reunião de líderes na terça-feira, sinalizou isso claramente ao colégio de líderes. Nós conquistamos, com a ajuda do governador Tarcísio, o Republicanos, com apoio explícito, inclusive na reunião de líderes, que é o partido do presidente Hugo Mota. Parlamentares governistas são contra a proposta. Não faz sentido nenhum a Câmara aprovar uma urgência de uma anistia que vai ser não só um atentado contra o julgamento que está sendo feito, mas também contra a própria Constituição. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ainda não definiu quando vai pautar o tema, mas tem ouvido todos os lados.
Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, trabalha para apresentar um texto próprio sobre a anistia, que não incluiria Bolsonaro e os envolvidos no planejamento e financiamento das ações antidemocráticas. A proposta aliviaria as penas aplicadas pelo Supremo aos presos pelo 8 de janeiro. Aqui no STF, reservadamente, alguns ministros concordam que a proposta de Alcolumbre seria menos agressiva do que o texto em debate na Câmara, mas deixam claro que não há aval da Corte sobre o tema. Integrantes do Supremo defendem que a Constituição não ampara uma anistia para crimes contra a democracia. 15 pessoas morreram e 16 ficaram feridas num acidente de autocarro numa região montanhosa do Sri Lanka. E esta informação foi avançada por um porta-voz da polícia. O autocarro terá saído da estrada e caído num precipício de aproximadamente 300 metros de altura. O acidente ocorreu perto da cidade, que fica a cerca de 280 quilómetros a leste da capital, Colombo. O acidente matou 15 pessoas e feriu outras 16, incluindo 5 crianças, informou o porta-voz da polícia. De acordo com a mesma fonte, uma investigação policial inicial permitiu perceber que o motorista conduzia a alta velocidade, tendo perdido o controlo do carro, que colidiu noutro veículo e contra as grades de proteção antes de cair do penhasco. No momento do acidente, quase 30 pessoas viajavam no autocarro. A Mpox, causada por um vírus da mesma família da varíola, já não é mais uma emergência internacional de saúde pública, anunciou o responsável da Organização Mundial da Saúde, OMS, citando o declínio no número de mortos e casos. Há mais de um ano, declarei a disseminação da Mpox em África como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, com base no parecer de um comitê de emergência. Mas na quinta-feira, o comitê que decidiu que já não era assim e aceitei esse parecer, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus numa conferência de imprensa. O diretor-geral da OMS explicou que os especialistas compreendem agora também melhor as vias de transmissão e os fatores de risco. Além disso, a maioria dos países afetados desenvolveu uma capacidade de resposta sustentável, observou. No entanto, alertou que o levantamento do alerta não significa que a ameaça tenha terminado, nem que a resposta da OMS cessará. A União Africana vai enviar técnicos de saúde especializados à província de Kasai, na República Democrática do Congo, para conter um surto de ébola, já com 15 mortes e 28 casos suspeitos registrados, anunciou a instituição. Num comunicado divulgado nas redes sociais, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana disse que os casos suspeitos estão concentrados nas cidades de Bulap e Meca, em Kasai, e que as vítimas incluem profissionais de saúde. Após a declaração do surto, o diretor-geral da agência viajou para a República Democrática do Congo e reuniu-se com o ministro da Saúde para coordenar uma resposta ao surto. Um aluno foi expulso da sua universidade no Tajiquistão por chegar à aula a conduzir um veículo, algo proibido por lei na República Asiática. De acordo com a agência de notícias Avesta, o incidente ocorreu na capital do país e o aluno expulso é um jovem estudante de Direito na Universidade Nacional do Tajiquistão. O infrator, acrescentaram, chegou à universidade a conduzir um Range Rover. O estudante foi posteriormente expulso por 3 anos, sem possibilidade de readmissão. De acordo com as autoridades, o cumprimento da regra é importante para garantir igualdade de condições para todos os alunos. E agora vamos trazer aqui um caso de burla no Japão
que inclusive viralizou nas redes sociais. Um caso insólito, Elisandra, é que um homem convenceu uma idosa de que era astronauta e que estava no espaço e pediu-lhe 5.000 euros para alegadamente comprar oxigênio. Os idosos continuam a ser um dos principais alvos dos burlões para roubos e esquemas financeiros. No Japão, uma mulher com mais de 80 anos perdeu 1 milhão de ienes, o que equivale a cerca de 5.700 euros, depois de ter se apaixonado por um homem que conheceu online. A história inventada pelo criminoso é, no mínimo, insólita. O suspeito começou a trocar mensagens com a vítima em julho, apresentando-se como um astronauta. Num dos contatos, disse-lhe que estava no espaço, a bordo de uma nave sob ataque e que precisava urgentemente de oxigênio. Pressionada, a idosa acabou por transferir 5.773 euros para ajudar o alegado astronauta. Segundo a imprensa local, a mulher vive sozinha e acabou por se deixar envolver emocionalmente na interação digital. A polícia local revelou à agência France Presse que o caso foi classificado como um golpe romântico.